Saúde, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Alegro-me por estar pela primeira vez nessa congregação. Conheço o irmão Adilson desde 1994, que foi o ano em que eu passei a congregar ali na Rua Inúbia. Eu casei no dia 19 de março de 94 e no dia 20 de março já estava congregando lá com os irmãos. E hoje nós estamos aqui, né? Eu vou fazer uma breve reflexão com os irmãos. Vamos ler aqui em Samuel, no capítulo 16. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 7. 1 Samuel 16, do versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou-os ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor, ele olha para o coração. Glória a Deus. Nós podemos perceber aqui, irmãos, nestes versículos, que Samuel, como sacerdote, Deus deu a ele uma tarefa de ungir um rei para Israel, porque o Senhor havia rejeitado Saul, porque enquanto Saul estava obedecendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor, tudo estava indo muito bem. Mas a partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus, já não estava mais agradando ao Senhor. E o Senhor Deus teve essa atitude, então, de escolher um outro rei. Mas quando Saul ele vê a Eliabe, ele pensava, diante do seu olhar humano, que Eliabe, por ter todos aqueles requisitos que os seus olhos estavam vendo, ele achava que Eliabe era o escolhido de Deus, porque ele estava vendo pela visão humana, não pela visão divina. E isso costuma acontecer com o ser humano, porque o ser humano, ele valoriza a beleza exterior, ele valoriza a posição social, ele valoriza aquele que tem um poder aquisitivo muito bom, a capacidade intelectual e outros atributos. Só que para Deus, meus queridos, nada dessas coisas são importantes. Porque Deus, ele enxerga muito além do que nós podemos enxergar. E graças a Deus que o nosso Deus,
Ele vê diferente de nós, seres humanos, que somos limitados, que somos falhos, que somos frágeis e que somos sempre dependentes de Deus. Então nós nos preocupamos com os rótulos, mas o Senhor, Ele vai olhar para o conteúdo. O que é que tem dentro de você? Qual é o conteúdo que tem chamado a atenção de Deus para a sua vida? A disposição para servi-lo? Um coração quebrantado? A obediência? Qual é o teu conteúdo? O que é que Deus ele pode encontrar em cada um de nós na nossa caminhada com Ele? E a Bíblia, irmãos, ela nos dá tantos exemplos, tantos testemunhos maravilhosos, que Deus, Ele não escolhe as pessoas que são bonitas, as pessoas que estão em posições elevadas, as pessoas que são ricas, as pessoas intelectuais, as pessoas mais abastadas. Não. O Senhor, Ele escolhe aquele segundo o seu coração. Os irmãos de Davi, olhando para Davi, não davam nada para ele. Por quê? Ele era simplesmente um pastor de ovelhas. Como é que um pastor de ovelhas seria escolhido para ser ungido, para assumir uma posição de rei? Mas para o nosso Deus, Ele não olha para a sua pequenez. Ele olha para o seu coração. E foi isso que Deus, Ele viu em Davi. Ele viu Davi, um homem segundo o seu coração. Glória a Deus! Davi era franzino, baixa estatura, pastor de ovelhas, mas foi Davi, ele foi escolhido para vencer o gigante Golias, que vivia afrontando o povo de Deus. Davi, ele não confiou na sua força. Davi, a confiança dele estava no Todo-Poderoso. Ele não foi enfrentar o gigante Golias com as armaduras que Saul havia lhe prestado, porque as armaduras de Saul não servia para Davi. E o Senhor, Ele dá para cada um de nós, irmãos, a armadura na medida correta. Cada um de nós temos as armas, as ferramentas que Deus nos dá para fazermos a sua obra. Ele vê o nosso interior. Nós só vemos o exterior, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Somos valorizados na nossa sociedade por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Um dia, Jesus, Ele desceu da sua glória. Ele deixou a sua glória e por amor, Ele entregou a sua vida por mim e por
por você. Aleluia. E o que Deus viu de tão intenso na nossa vida? O que foi que chamou a atenção de Deus para que Ele desse o seu Filho Jesus para morrer por mim, para morrer por você? Nós merecíamos o castigo eterno, a condenação eterna. Mas como o olhar de Deus é diferente. Aleluia. O olhar de Deus foi um olhar de amor, de um amor incondicional. Mas não somente naquele momento em que Ele entregou a sua vida por nós. O amor de Jesus, Ele continua sendo incondicional todos os dias nas nossas vidas. O Senhor é Ele que sonda os nossos corações. É Ele que sabe os nossos pensamentos. Ele conhece quais são os nossos caminhos. Ele conhece as intenções dos nossos corações. E Ele, somente Ele, sabe nos julgar com balanças fiéis. As pessoas muitas vezes olham para nós e dizem: você é incapaz, você não pode, você não consegue, não adianta, desista. Mas o nosso Deus, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, Ele mostra que Ele nos capacita para aquele chamado a qual Ele colocou em nossas mãos. Porque muitas vezes nós ficamos com medo. Nós queremos retroceder, porque nós vemos tantas críticas, tantas palavras que nos magoam, que nos entristecem, que nos deixam no chão. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que está conosco, nos animando, nos capacitando, nos dando estratégias, ferramentas necessárias para que nós façamos a obra de Deus. As pessoas veem em nós as nossas fraquezas, mas não conseguem enxergar em nós as nossas habilidades e as nossas qualidades, porque todos nós temos. Todos nós temos. Não tem ninguém aqui que não tenha nenhuma habilidade. Temos sim. É que muitas vezes a gente tem medo. A gente não quer, com medo de ser reprovado. Mas não se preocupe com os olhares, com os julgamentos. Não tem importância. O que importa é que o que Deus pensa de você, o que Deus vai fazer através de você. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, se Ele te entregou, é você que vai fazer. E você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos. Que Deus, Ele conhece o potencial de cada um de nós. Ele chama aqueles que são rejeitados, aqueles que são esquecidos e os torna valentes e vencedores. Nós somos, irmãos, o Davi de Deus. O Davi que Deus escolheu para fazermos a sua obra. E o que nós devemos fazer? Devemos fazer que nem Isaías. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. Como nós podemos abrir a nossa boca
e dizer para Deus: Deus, eu não vou fazer. Deus, eu não quero fazer. Deus, eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Você consegue. Você consegue porque você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Olha só, a Trindade com você, te fortalecendo, te ajudando, te animando, te capacitando, te encorajando. Fomos escolhidos por Deus e por Ele nós somos valorizados. Glória a Deus. Nós temos visto a bondade de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Nós estamos aqui nessa noite pela bondade do Senhor. É um privilégio que só nós que servimos ao Senhor temos esse privilégio. Quantas pessoas nesse exato momento estão no hospital, outros lá na UTI? Quantas pessoas estão nesse momento nas drogas, na prostituição? O lar está de cabeça para baixo, mas nós estamos aqui na presença do Altíssimo, na presença daquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo contempla e que age, que trabalha em prol daqueles que nele confiam, que busca a sua presença santa e gloriosa. Temos o grande privilégio de termos o Senhor caminhando ao nosso lado 24 horas por dia, nos dando a sua proteção, suprindo as nossas necessidades. E quantas vezes nós estamos diante de uma situação tão difícil que nós achamos que não vai ter solução, e de repente o Deus da provisão, Ele vem com a provisão que você precisa. Aleluia. Não somente naquela medida que você esperava, mas uma medida muito mais maior. E nas horas difíceis, não é a sua família que vai carregar você no colo. Não vai ser seu esposo, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seu amigo, nem o pastor. Quem vai nos carregar sempre no colo vai ser o nosso Deus. Nós iremos sentir o seu amor, Glória a Deus. o seu cuidado, a sua bondade, a sua proteção, o seu consolo. Seria tão triste, irmãos, se Deus, Ele não se importasse conosco. O Senhor, Ele se importa sim com a nossa dor, com as nossas lágrimas, com os nossos gemidos. É somente Ele. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o socorro presente, é o socorro perfeito que nós precisamos e necessitamos todos os dias da nossa vida. Portanto, somos bem-aventurados, somos felizes em estarmos aqui, porque nós pertencemos a um Deus que é maravilhoso. E a Ele nós devemos render graça, louvor, adoração, porque nós temos a plena certeza que quando nós terminarmos a nossa jornada aqui, nós iremos contemplá-lo face a face. Aleluia. E
jamais nós iremos nos separar do nosso amado e querido Jesus. Então a mensagem dessa noite é: Deus não vê como homem. Aleluia! Se preocupe somente em obedecer o chamado do Senhor. Preocupe-se somente com o olhar do Senhor sobre a sua vida. Porque os obstáculos, os desafios, os inimigos, quem vai cuidar é Deus. Descansa, fique em paz, aquieta a tua alma. Deus é grande, é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e Ele jamais vai perder o controle, principalmente da tua vida e da minha vida, porque Ele está no nosso barco. Se tudo está bem, Ele está no nosso barco. Se as ondas estão agitadas, Ele está no nosso barco. Não se preocupe. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Deixe Ele trabalhar. Deixe Ele agir. E depois você irá cantar: quão grande é o meu Deus, porque realmente Ele é grande. Não existe e jamais existirá um Deus tão grande como o nosso Deus. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus. Que boa palavra, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus não vê como o homem vê. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia. Às vezes eu tenho encontrado a irmã Marilena na pé de casa, mas precisa marcar um dia para você ir lá. O dia foi hoje, ó. O dia foi hoje, irmã Marilena. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, né, por essa tão boa palavra. As irmãs, todas juntas aí. Dá para louvar o Senhor? Então vamos. Aleluia.